Pode esquecer. Ninguém? Pois bem, vou responder. Os ossos, eles são peças rijas. E o que eu quero falar rija? Rija. Dura, tem dureza, de número e forma variada. Olha só aqui o tanto de osso que a gente vai ver que a gente tem mais ou menos 206 ossos no nosso corpo. Claro que tem padrões, isso é o padrão anatômico, mas tem a variação anatômica, tá bom? De forma, o tanto de osso aqui também que tem forma diferente. E número variado, que em conjunto vão formar o esqueleto, tá bom? O esqueleto, por sua vez, é a união de ossos e cartilagens que interagem para formar o arcabouço do corpo, ou seja, para estruturar, para dar suporte, para ser alavanca, para proteger e assim por diante. E aí eu coloquei aqui uma observação. Os ossos e o esqueleto, né, o conjunto de ossos, não são partes mortas, desculpa. Porque quando a gente pensa assim, não, o osso é duro, ele não tem vida. Tem vida sim, até porque tem célula, né? Tudo que tem célula tem vida. É por isso que quando a gente quebra um osso, a gente pode reconstituir ele. Claro que dependendo da idade, essa reconstituição vai ser mais fácil ou mais difícil, tá bom? Então, os ossos, os ossos eles são encontrados em animais vertebrados e eles são formados por um tecido conjuntivo especial, que é o tecido ósseo, tá bom? O tecido ósseo é um tipo de conjuntivo, assim como vários outros. Tecido cartilaginoso, que são as cartilagens, tecido hematopoético, que é o sangue, tecido conjuntivo também. E a sua matriz, no entanto, ela é calcificada, tem a presença de cálcio. Por isso, a sua principal característica é a presença de cálcio. Há aqui generalidades. O esqueleto tem mais ou menos 206 ossos. Claro que, por exemplo, tem pessoas que esse osso aqui de trás da cabeça, da nuca, que a gente chama de occipital, nasce com ele dividido em dois. E aí, ao invés de ter 206 ossos, vão ser 207. Mas se não perde a funcionalidade, que nesse caso é proteger, não tem nenhuma malignidade para a vida, tá bom? Continua sendo compatível com a vida. Os ossos, eles são formados de 22% de água, de sais minerais e fibras colágenas, principalmente ali a sua matriz. Possui irrigação sanguínea, por dentro dele passam vasos, vocês vão ver lá na histologia, e se reconstitui quando quebra, como eu já falei. Os ossos eles se dividem em compacto e esponjoso. Eu também acho que vocês já devem ter visto com o Montifilho ou com a professora Isidra, talvez, mas compacto é aquele que não tem trabécula, que não tem buraquinho. E esponjoso é aquele que parece realmente uma esponja, cheio de buraquinhos. E aqui uma curiosidade. Esse homem aqui, o nome dele é William Hare. Ele viveu lá em Edimburgo, desculpa. Nessa época que ele viveu, estava em expansão as faculdades de medicina, uma específica lá na época dele. E aí estava precisando de corpos. Só que a demanda para pegar esses corpos legalmente, de forma legal, não estava suportando o tanto de prática que os alunos precisavam. A gente sabe que antigamente a anatomia não era de observar, era de cortar, abrir, tirar os ossos, dissecar. E aí, as pessoas começaram a roubar os corpos dos cemitérios para poder vender para a faculdade de medicina. Só que o William, ele tinha uma pensão. E aí, nessa pensão, tinha um homem com febre. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas ter uma pessoa doente naquela época, na sua pensão, era basicamente mostrar para os outros que a sua pensão não prestava. E aí, o que foi que ele fez? Ele matou esse homem. Só que ele não tinha onde levar o corpo. Para onde que ele levou? Para uma faculdade de medicina. Na faculdade de medicina, eles, sem saber a procedência, aceitaram e pagaram ele pelo aquele corpo. E aí, ele, junto com a mulher dele, vão começar a trazer para a pensão dele pessoas que não têm família. Por exemplo, moradores de rua. E aí, eles acabam matando essas pessoas para poder vender para essas faculdades. Eles mataram mais ou menos 200 não, desculpa, 16 pessoas. E aí a polícia começou a desconfiar, os outros moradores da pensão, e aí eles ofereceram uma oferta para o colega deles, que basicamente era ser fofocar o que estava acontecendo mesmo. E aí ele acabou fofocando. O William foi condenado e descobriu toda a verdade. Ele foi condenado à morte e o corpo dele, ele foi enforcado e o corpo dele foi dissecado pelo professor para poder ficar lá no Museu de Anatomia.
é uma história muito presente para quem gosta de anatomia, para quem estuda anatomia, os anatomistas, né? Os professores de anatomia. E aqui eu trouxe a imagem dele, como ele era, mais ou menos, a descrição. E tá até hoje lá na faculdade. Bom, agora a gente vai falar das funções. A primeira função é dar suporte, suporte aos músculos, suporte às vísceras. E aí, a gente vai ter um movimento. Só que para acontecer o movimento, a gente precisa de basicamente, vamos chamar assim de pessoinhas, para ficar mais fácil de entender. O músculo e o osso. O músculo é o elemento ativo. É através da sua movimentação que a gente tem os movimentos. E o osso é o elemento passivo. Ele só está ali para dar suporte. E aí a gente tem essas peças aqui, brancas, que a gente chama de tendão. O que é um tendão? O tendão faz o ligamento do músculo para o osso, tá bom? Quando é um ligamento de osso para osso, a gente chama de ligamento mesmo, ligamento. Ligamento é de osso para osso. E tendão é a ligação de músculo para osso. Então, quando o músculo se fixa nesse osso para poder ter o suporte para a movimentação, o osso vai funcionar como uma alavanca, tá bom? Através da contração dos músculos, a gente vai ter ali os movimentos. E aqui, só para relembrar vocês, que os ossos são elementos passivos do movimento, o elemento ativo mesmo é o músculo. Outra função é a proteção. Por quê? Porque quando a gente pensa em osso, a gente lembra, não sei vocês, mas eu lembro de caixa craniana e caixa torácica. Dentro da caixa craniana, a gente tem o quê? O encéfalo, né? E o encéfalo vai comandar, claro, todas as partes dele vão comandar todos os sistemas do corpo. Se a gente não tem esse encéfalo protegido, facilmente a gente pode, qualquer pancadinha que a gente levasse, a gente acabava com ele. E aí a gente tem a união de vários ossos. Tem os ossos, o osso frontal, o osso temporal do lado direito, do lado esquerdo, parietal, occipital lá atrás, as maxilas aqui na frente, que são esses ossos aqui, ó, desse lado e desse outro. Tem a mandíbula e o osso, na verdade, os ossos da cabeça, eles são divididos em neurocrânio e viscerocrânio. Neurocrânio é a parte que está realmente ali em contato com o nosso sistema nervoso central. Então, um exemplo de proteção é a caixa craniana. E da caixa craniana, passando lá por baixo, tem um buraco, que a gente chama de forame magno. No forame magno vai passar a medula espinal, tá bom? Que vai passar pelas vértebras, que também vão proteger ela. E aí, também as vértebras têm função de proteção. E a caixa craniana, e a caixa torácica, que protege ali os nossos órgãos vitais. Coração, pulmão. Aqui eu separei o externo só para relembrar vocês que nós temos 3 tipos de costelas. São verdadeiras, falsas e flutuantes. As verdadeiras são aquelas que estão realmente ligadas no externo. O externo é esse osso verdinho aqui. O externo, por sua vez, ele é subdividido em manúbrio, que é essa cabeça aqui de cima, o corpo e essa pontinha bem aqui embaixo a gente chama de processo tifoide. Quem está diretamente ligado no externo, a gente chama de costela verdadeira, tá bom? Elas vêm lá de trás das vértebras e se ligam no externo. E aí são verdadeiras até o 7º par, do lado direito, que é esse lado aqui, e do lado esquerdo. A partir do... Vitor, Oi, é rapidinho, é só para perguntar quantas são ao todo? 12. Tá bom, obrigada. Então, até o sétimo par são verdadeiras. Do 7º até o 10º par são falsas, porque elas já não estão mais ligadas no externo. Elas estão ligadas numa cartilagem, a cartilagem external. E essa cartilagem liga elas ao externo, mas elas estão ligadas indiretamente. E lá atrás, bem aqui, ó, tem 2 que estão flutuando, só estão ligadas na parte dorsal, que são nas vértebras, que são as costelas flutuantes. São elas, por exemplo, que muitas cantoras tiram para poder ficar com a cintura mais acentuada. Com certeza você já deve ter visto algum caso. Outra função que vocês vão ver muito lá na histologia é a homeostasia mineral. Quando eu falo de esqueleto, que é o conjunto de ossos, e quando eu falo de osso, a gente vai pensar principalmente em cálcio e em fósforo, tá bom? Mas podem ter também sódio e potássio. E aí a gente vai ter um hormônio que vai ser liberado pela hipófise, que é a calcitonina.
Quando os nossos níveis de cálcio estão altos, a calcitonina vai lá, vai parar o osteoclasto. O osteoclasto a gente vai ver lá na frente, vocês também vão ver na histologia, que basicamente ele tem uma função, esse C, clasto, de comer. Ele come o osso, porque o osso não é calcificado, então ele tem cálcio. Quando a gente está precisando de cálcio, a gente lança outro hormônio e ele começa a comer, entre aspas, didaticamente falando, esse osso para poder normalizar os níveis de cálcio. E aí, quando esse cálcio já tá bom, vem a calcitonina e para o osteoclasto. Tá bom? Então, os ossos têm aí, eles armazenam minerais, principalmente o cálcio, fósforo e outros. A última função, mas não menos importante, é a hematopoiese. Alguém sabe o que é? Ninguém? Bom, hematopoiese, Ai, como é a pergunta? Desculpa. o que é hematopoiese? É a produção do sangue? Isso, exatamente. Quem foi que falou? Foi a Raíssa. Pronto, é a produção do sangue, tá bom? E aí, esse sangue vai ser produzido no interior dos ossos. Por isso que eu falei que lembra que os ossos são elementos vivos. Essa produção vai ser pela medula óssea. Medula óssea é diferente de medula espinhal. Tá bom? Mas, bom, vocês têm que se lembrar que existem dois tipos de medula óssea. Lembrando que a medula óssea também é um tipo de tecido conjuntivo. Lembra que eu falei que o tecido sanguíneo, o hematopoiético, é um tecido conjuntivo? Então, existem dois tipos de medula óssea. A medula óssea vermelha, que é realmente delas, que vão sair ali as células do sangue, e a medula óssea amarela. Então, a produção do sangue vem da medula óssea vermelha. Alguém sabe me dizer o que é a medula óssea amarela? É gordura? Já ia falar. Droga. Isso, exatamente. É a gordura. Eu não sei se os pais de vocês gostam. Não sei se vocês gostam. Eu não gosto, meus pais amam. Que é o que a gente chama de tutano. Tutano, que bate o osso e tira. Vocês conhecem, né? Sim, pois é. Então, Sim. o tutano é a. Ixi, não, gente. É muito ruim. O tutano é a medula óssea amarela. E ela é responsável por guardar energia. Escrevi errado aí, mas é energia. E aqui outra curiosidade é a punção da medula óssea. Essa punção vai ter duas funções. Basicamente, é para pesquisa, ou seja, para algum tipo de exame, ou para transplante de medula óssea. Tá bom? Então, a gente tem aqui, a pessoa fica nesse decúbito lateral, e o médico, isso é um procedimento específico, privativo da medicina. Vem com essa agulha, aqui parece fina, mas essa agulha é grossa e grande, tá bom? Claro que ele dá uma anestesia, o médico ou a médica dá. Hematologista faz exame aqui na crista ilíaca, que a gente fala. Mas infectologista faz principalmente aqui no externo, tá bom? Que também tem medula aqui. Claro que se, por exemplo, a pessoa está na UTI, não dá para fazer, não dá para colocar a pessoa nesse decúbito, de lado, de ladinho. Então, ele também vai ter que fazer aqui no externo. Mas infectologista faz aqui no externo e hematologista, que é o médico do sangue, faz lá na crista ilíaca. Aqui vai servir, como eu falei, para ter a doação de medula e também para fazer exame. Então, vai introduzir essa agulha até lá dentro. Olha aqui o tecido ósseo compacto, estou apontando, e aqui o tecido ósseo esponjoso, e vai puxar. Claro que sente dor, mas a maior dor que as pessoas vão sentir é na hora de puxar esse sangue, porque a pressão lá dentro é muito grande. E aí, quando a gente coloca uma agulha para puxar, a pressão vai ser ainda maior. Aí, aqui, tá uma lâmina. Vocês já foram lá no laboratório e vocês viram que cada vidrinho daquele tem nome de uma lâmina. Então, o médico foi lá, essa lâmina aqui foi eu que fiz. Ele fez o processo, preparou a lâmina dele e me deu o resto da seringa aqui, que eu tô mostrando. E eu fiz um esfregaço da medula óssea. Esfregaço não é privativo da medicina, tá bom? Fiz um esfregaço, esperei secar e corei. Aí aqui a gente pode ver várias célulazinhas. Aqui, por exemplo, nós temos um neutrófilo, onde eu estou apontando. Ó. Bem aqui a gente tem... Não, aqui é um neutrófilo. Bem aqui. Aqui é um eosinófilo, um monócito e assim por diante. Aqui, nesse caso, foi para pesquisar se a pessoa tinha leishmaniose, que é o calazar. Hoje, inclusive, eu fiz isso também, postei até nos meus stories.
Agora a gente vai estudar o osso na porção macroscópica. A anatomia estuda macroscopicamente, que é o que a gente consegue ver com os olhos, a olho nu. Histologia estuda microscopicamente e embriologia estuda o desenvolvimento do ser humano. As três juntas vão formar a morfologia humana. Mas, bom, tipos de ossos. Nós temos o osso longo, que é quando o comprimento é maior do que a largura, e geralmente eles têm duas partes, a diáfase e a epífise. As epífises, que eu vou mostrar já para vocês, tá bom? Exemplos: o fêmur, que é o osso da coxa, o húmero, a tíbia e outros ossos longos que vocês com certeza já viram. Aqui é só para explicar o que é diáfise, epífises e metáfise. Todo osso longo tem isso. Bom, diáfase é a haste ou corpo do osso. É a maior parte. É a parte cilíndrica que a gente fala. E epífise são as pontas, tá bom? São as extremidades. É como se fossem as cabeças. Vamos falar assim. Só que elas têm a parte distal e proximal. Mas tem que ser comparado a alguma coisa. Por exemplo, essa parte aqui do fêmur em relação aos ossos da bacia. Os ossos da bacia, que a gente fala, né? Estariam aqui. Essa parte aqui é proximal ou distal? Alguém me responde. Proximal. Proximal. E essa parte lá do fundo é distal ou proximal? Não, pela lógica, né? É distal. Distal, exatamente. E a metáfase é uma região que fica entre a epífise, que é a parte do meio do osso, e as pontas, que são as diáfises. Na verdade, que fica entre as diáfises, que é o corpo, e as epífises, que são as extremidades. E a metáfase vai ser responsável pelo nosso crescimento. Por isso que um bebê ele tem um fêmur pequeno, ele é muito menor em comparação com a gente. Quem vai fazer esse bebê crescer? Claro que outras partes também, mas nos ossos longos é aqui que a gente chama de linha epifisal ou linha epifisária. Aqui, ó, a epífise, como eu falei, a diáfise e bem aqui, ó, a metáfise, que é a parte mais dilatada, nós temos essa linha. E aí vai fazer com que o bebê, eu escrevi comprimento, tá certo? Vai fazer com que a pessoa cresça em comprimento, tá bom? Ficar mais alto. E aqui a vascularização. Ossos planos. Eles têm a sua forma achatada e geralmente são largos. Eles vão oferecer proteção a órgãos internos e a uma área maior para fixação do músculo, né? Obviamente, um osso desse tamanho aqui é melhor para o músculo se fixar do que um osso fininho, tá bom? E exemplos, nós temos esse osso aqui, alguém sabe o nome dele? A escápula, que fica aqui atrás, ó, exatamente, do ombro, Joyce. Nós temos o externo também, como ossos planos. Ossos curtos, o nome já está falando, e eles são encontrados principalmente aqui no carpo da nossa mão, que é essa partezinha bem aqui, ó, tá bom? Aqui não é um dedo todo, não. Essa parte que eu tô apontando, essa partezinha bem aqui, ó. Aí nós temos aqui as falanges, a proximal, a medial e a distal. Viu? Ossos curtos têm aproximadamente a mesma largura e o mesmo comprimento, conferindo uma forma quase cúbica. Lembra lá da histologia. Eles são encontrados em áreas como o punho, que é o carpo, né? Ossos carpais, e tornozelo, que a gente chama de tarsais. E osso irregular, ele não tem uma forma certa. Por exemplo, aqui é o esfenoide, que a gente encontra lá na cabeça. A asa do esfenoide fica aqui do ladinho. Outro osso irregular. Um exemplo, para vocês me darem, desculpa. A mandíbula. Sim, outro. As vértebras. A vértebra, principalmente. Tá bom? Ossos irregulares têm formas complexas que não se encaixam nas outras categorias. E esses ossos são geralmente têm funções específicas e são encontrados na coluna vertebral e na pelve. Aí aqui eu coloquei uma imagenzinha para vocês lembrarem. Gente, vocês estão escutando um celular? Não, parou.
uma imagem para vocês se lembrarem, tá bom? Osso plano, externo, osso irregular, vértebra, osso longo, fêmur e ossos curtos, os tarsos. Pronto. Agora a gente vai para a parte microscópica, que a gente só vê com microscópio. Endósteo e periósteo são capinhas, basicamente. É uma camada, é uma membrana fibrosa. O endósteo, eu lembro de dentro. Endo é dentro. Então, endósteo vai recobrir o osso pela parte de dentro. E o periósteo por fora. É só lembrar que o coração também tem pericárdio. Se, se o pericárdio é por fora, lá no osso o peri também vai ser por fora. Então, endósteo é uma membrana fina que reveste a cavidade interna dos ossos, especialmente a medula óssea, daqueles ossos que produzem a medula óssea, tá bom? E ele contém células que ajudam na formação da reabsorção do osso, além de ser um local onde ocorre a produção de células sanguíneas, hematopoiese. E o periósteo também é uma membrana fibrosa que reveste a superfície externa e contém vasos sanguíneos, nervos e células. Quando dói, é justamente por conta que o periósteo, a pessoa quebrou o osso, né? Quebrou também, vai rasgar ali o periósteo e a dor vem daí, porque tem nervo, tá bom? E as células que participam da formação do osso e da sua reparação. Ele também serve como ponto de ancoragem para os tendões e ligamentos. O endósteo só tem na medula óssea? Principalmente lá, tá bom? E onde é que ele se localiza, no caso? Vou mostrar aqui agora. Ó, na parte esponjosa aqui do fêmur de novo, aqui é o endósteo, lá dentro. E por fora, a pelinha, não dá pra ver aqui, mas é como se fosse uma pelinha, uma membranazinha, ó. Por fora, o periósteo, tá certo? Aí lá dentro nós temos a medula, a matriz do osso, e assim por diante, entendeu? Raíssa. Entendi. Agora, falando realmente das células. Eu citei 3 aqui, existem outras, mas é para um nível de quem quer fazer mestrado ou doutorado e pós-doutorado em histologia óssea, né? Enfim, a primeira delas é os osteoblastos. Eles provêm da célula osteoprogenitora, tá bom? A função deles, basicamente, é fazer ali um novo tecido ósseo. Lembra que eu falei que os osteoclastos vão comer esse tecido para regular o cálcio, o tecido ósseo? Então, esse tecido precisa ser feito de novo, já que ele foi, vamos falar assim, entre aspas, ruído. Por quê? Porque cada vez o osteoblasto vai ficar roendo e vai ficar cada vez mais fino. Então, quem produz a matriz óssea é o osteoblasto, que depois vai ser calcificada essa matriz. Mas, enfim, função. São responsáveis pela formação do novo tecido ósseo, produzem a matriz óssea, principalmente o colágeno, e facilitam a mineralização do osso, incorporando cálcio e fosfato. E eles se encontram lá na superfície do osso, especialmente nas áreas de crescimento e remodelação. Aí, sequência, teve a célula osteoprogenitora, agora nós vamos ter os osteoblastos, e os osteoblastos maduros são chamados de osteócitos. Os osteócitos, eles ficam lá dentro da matriz calcificada, tá bom? E basicamente a função deles é dizer, ó, tá na hora de produzir a matriz, tá na hora de parar e assim por diante. Então, eu coloquei aqui. Função. São células ósseas maduras que se encontram dentro da matriz óssea. Lembra que essa matriz é calcificada. Eles ajudam a manter a matriz e a comunicação entre as células ósseas, além de participar do processo de remodelação óssea, finalizando quando a reabsorção ou a formação óssea é necessária. Aquilo que eu também já expliquei. Localização, eles estão lá dentro, alojados em lacunas dentro da matriz óssea, com extensões que se conectam a outras células ósseas através dos canalículos. E ó, até parece uma célula nervosa, porque parece que são vários dendritos, mas não é dendrito, é osteócito. A última célula que eu trouxe para vocês são os osteoclastos. Histologicamente falando, eles são maiores e vocês podem ver, ó, uma diferença aqui entre osteócito e osteoblasto e osteoclasto. Alguém pode me dizer que diferença é essa? Tá aí na cara.
Bom, se ninguém fala, eu vou falar. Olha o É a tanto de núcleo. quantidade de núcleo. Isso, exatamente. Porque eles precisam de muita energia. Então, eles precisam de muito núcleo. Exatamente, a Joyce está sempre aí respondendo. Osteoclastos são responsáveis pela reabsorção do tecido ósseo. Eles quebram a matriz óssea, lembrando que eles vão quebrar sempre em sentido horizontal. Não sei se está mostrando aí a fotinha, o meu vídeo para vocês, mas sempre nesse sentido aqui, ó. Nunca em profundidade, porque senão eles vão chegar lá na medula óssea, tá bom? E na parte central do osso, que não é legal eles fazerem isso. Não é típico deles. Se eles estiverem fazendo, é uma doença, tá bom? Mas eles quebram a matriz óssea, liberando cálcio e fosfato na corrente sanguínea. Essa função é essencial para a remodelação óssea e para a regulação dos níveis de cálcio no organismo. Lembrei agora que eu queria ter comentado, mas eu esqueci, que na fase embrionária da nossa vida, na embrionária não, na fetal, quem faz as células sanguíneas, na verdade, não é a medula óssea, até porque a medula óssea ainda não está pronta, não está ali perfeita. Quem faz as células sanguíneas é o baço. O baço, ele tem duas funções, a imunológica e a filtragem do sangue. A filtragem do sangue, como que vai ser isso? O baço é como se fosse uma peneira. Vai chegar a artéria esplênica, que cada vez mais vai se dividir em vários vasos, vamos falar assim, cada vez mais finos. E aí, como se fosse uma peneira. Tudo que é ruim fica no baço. O que não é ruim continua indo. E aí, esse ruim pode ser algum vírus, alguma bactéria, micro-organismos, né? Por isso que tem a função imunológica. Começa lá no baço, tá bom? E a filtragem do sangue, por quê? Porque células defeituosas ou células velhas, aquelas que têm defeito, ficam lá. E aí a gente vai ter o processo que a gente chama de reciclagem do ferro. A reciclagem do ferro, ela vai acontecer porque os macrófagos do baço vão meio que comer essa célula velha ou essa célula danificada. E aí a gente vai ter um hormônio que vai ser lançado quando a medula estiver precisando de ferro. O ferro que está lá no baço, através da eritropoetina, se não me engano, é esse o hormônio. Ele vai ser levado do baço para a fábrica, que é a medula óssea. Por isso que a gente chama de reciclagem do ferro, porque o ferro vai ser reutilizado de novo em outras células, tá bom? Mas voltando aqui para a localização dos osteoclastos, eles ficam lá na parte de fora, como eu também já mostrei para vocês, na superfície do osso, mas em áreas onde a reabsorção está ocorrendo, né? Ele nunca vai estar lá à toa. Se ele está lá, é para reabsorver o osso. E aqui, para lembrar vocês, nós temos a célula osteoprogenitora, que é essa daqui. Aí nós vamos, ela vai ficar um pouco madura, ela vira, o osteoblasto, e do osteoblasto ela vai virar o osteócito, tá bom? E fazendo a revisão de novo. O osteoblasto produz a matriz óssea, o osteócito faz a comunicação entre ali a parte de dentro e de fora do osso, e o osteoclasto, ele reabsorve essa matriz. E eu mostrei para vocês, sim, vou falar da matriz. A matriz óssea, ela é uma parte não celular do osso, não tem célula, tá bom? Mas ela é composta principalmente por fibras colágenas, por isso que é importante sempre tomar suco de laranja. Não sei se a professora Isidra já falou para vocês. Falou, né? Por quê? Isso, o colágeno só é produzido na presença de vitamina C. Muito bem, então já falou, não vou explicar, tá bom? Composta principalmente de fibras colágenas e uma substância fundamental que é mineralizada, como a gente já viu, os minerais. Essa matriz, ela é essencial para a resistência e a rigidez dos ossos. E ela é composta principalmente dessas três partes. O colágeno, que a gente bem já falou aqui, principal proteína que confere resistência e flexibilidade. Minerais, especialmente fosfato, que se organiza lá na forma de hidroxapatita, conferindo a dureza do osso, que a gente chama de o osso é uma peça rija. E substância fundamental, que o Junqueira Carneiro só fala disso, composta de proteoglicanos e glicoproteínas, que ajudam ali na estrutura e na formação do tecido ósseo. Tá bom? E aqui é uma imagem para especificar para vocês. Ó, os osteoblastos bem aqui, que forma essa daqui mesmo. Que tipo de célula é essa, na verdade? Cúbica, muito bem.
cúbica. Aí aqui dentro da matriz óssea, nós temos os osteócitos, e lá fora nós temos os osteoblastos. Não vai mostrar aqui. O osteoclasto, desculpa, tá bem aqui, ó. Tá bom? Obviamente, eu mostrei para vocês a anatomia, eu tenho que mostrar a histologia. Então, por uma técnica que a gente chama de coragem por hematoxilina-eosina, tá aqui os osteoblastos, bem bonitinhos. Os osteoclastos aqui dentro, osteócitos, desculpa, aqui dentro. Parece até um monócito, mas é osteócito, tá bom? Osteócito, desculpa. E os osteoclastos, olha aqui o tamanho dele. Grande. Olha o tamanho do osteócito. A gente pode comparar o tamanho do osteócito com o tamanho do osteoblasto. É muito maior. Pronto, terminei minha parte. Vitor, tu pode acompanhar aí Sim, a pode. minha parte? Pronto. Gente, então, boa noite. Eu sou Pedro e eu vou dar início. Início não, a gente vai dar continuidade aqui à nossa monitoria. Boa noite para todos, tá? Quem estiver anotando alguma coisa, quiser que eu repita, né? Ah, Pedro, não achei isso muito claro, ou quiser fazer alguma pergunta, dentro da minha perspectiva de conhecimento, eu vou responder. E claro, né, a gente vai se ajudando aqui, né? Uma troca mútua de conhecimentos. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Pronto, Sim. perfeito, então. Então, a gente vai começar aqui dando continuidade sobre